já que se eles são funcionários públicos e eles não serão demitidos, em tese, não tem essa competitividade, aonde é que eles vão buscar forças para revitalizar essa TV? Mas assim, eu acredito que nesse ponto, eu acho que existe audiência para todo tipo de programa também, né? Falar que o público não está acostumado foi o que a Mel falou. Eu acho que quando você começa a investir, você pensa num formato bacana, num formato light, de passar cultura, que não seja maçante, eu acho que vai surgir uma demanda por aquele tipo de programa. Então, eu não sei, eu acho que também talvez seria uma vantagem, não sei. E assim, quanto à TV... Não, ainda da TV Brasil, assim, eles estão buscando diferencial. A gente fez uma entrevista com o Carlos Alberto Júnior, que infelizmente não pôde ser transmitida, mas que ele é o primeiro repórter brasileiro na África, sabe? Ele tá lá e ele é correspondente de lá e ele tá começando a enviar notícias agora e tal. Já é um diferencial, assim, numa TV que você só tem correspondentes na Inglaterra, nos Estados Unidos, você tem um correspondente na África, que é, assim, um continente tão próximo do Brasil, né? Tanto em costumes e tudo mais, principalmente os países de língua portuguesa, e até mesmo na influência, porque o Brasil tem grande influência lá, né? Pela Globo, Record, etc., mas o Brasil tem grande influência lá. Exato, mas a influência antes era restrita a novelas, né? Aquela coisa bem estereótipo, discussão, que são divertidas às vezes. Mas você tem a questão do custo de vida que a gente estava conversando, que é muito importante, né? Porque, assim, é um grande custo de vida para mantê-lo, em Luanda que ele está, e Angola. Luanda e Angola. Exato. Mas, assim, qual será o custo de vida de manter uma pessoa em Nova York ou na China? Porque teve agora as Olimpíadas e o jornalista que foi para a China, ele ficou 3 anos lá antes de começarem as Olimpíadas, só para se acostumar com a cultura local e aprender, para quando chegasse a hora ele estivesse dentro daquilo. Isso por quê? Porque as Olimpíadas é um evento assim, de extrema abrangência que todo mundo assiste e tem um grande fim comercial na questão da audiência, das publicidades e tudo mais. Agora, o jornalista em Luanda ou em Angola, a audiência prevista ela não é tão grande, mas a partir do momento que você desenvolve esse interesse, que você desenvolve esse outro olhar sobre a África, que assim, é um continente com muita proximidade com a sociedade brasileira, né? Você tem várias coisas similares que a gente tem que desenvolver e tem que entender para nos compreender melhor, exatamente. É um custo de vida alto, muito alto, mas assim, é um retorno cultural e que se a gente conseguir trabalhar, também financeiro pode ser, que vai compensar com certeza a longo prazo. Mas numa TV privada, ele nunca, não sei se nunca, mas muito provavelmente nunca seria desenvolvido por livre e espontânea vontade. Assim, a título de curiosidade, a TV pública no Brasil, ela recebeu um patrocínio inicial, não um patrocínio, mas o orçamento inicial dela foi de 350 milhões. E quanto que uma TV privada não recebe por mês, né? Quanto que ela não gera de lucro por mês? Então, eu acho que aí vai um pouco da essência de cada tipo de televisão. Será que é interessante para a Rede Globo, assim, mandar um correspondente para Luanda, no caso? Porque para a TV Brasil, você vê, o orçamento dela, se a gente for ver o tanto de gasto que ela está tendo que ter nesse primeiro ano, é um orçamento até pequeno e está conseguindo manter um correspondente na África, né? Sem contar com as isenções fiscais que emissoras como a Rede Globo, Record, elas recebem toda vez que fazem aquele merchandising político de divulgar coisas que são importantes realmente, mas campanha de vacinação, projetos de crianças sequestradas, aqui tem um merchandising que, assim, não é só por boa vontade, mas você tem uma isenção fiscal que acaba acontecendo e que poderia ser investida também nessa TV pública. E, assim, eu acho que, trazendo aqui para o debate, é interessante comentar como nos outros países a TV pública dá muito certo e muitas vezes se confunde com a TV privada, né? Porque você tem exemplos europeus como a França, como o Reino Unido. Exatamente, que as maiores TVs, inclusive que a gente tem acesso, são públicas. Então, assim, são exemplos que dão certo. Por que a gente também não pode segui-los? Na Inglaterra é legal porque lá toda a população ajuda, né? Ela contribui com o imposto para poder manter a TV pública de lá, então é legal, assim. Eu acho que como é que funciona a questão da captação? É isso que eu ia falar agora. É que um dos problemas, não sei se diria problema, mas a TV pública aqui do Brasil, a TV Brasil, né, a EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, ela é sustentada pelo Tesouro Nacional, né? E na verdade, ela não é sustentada, né? O Tesouro, na verdade, ele distribui a verba, mas seria um dinheiro que já é destinado para a comunicação pública. Para a comunicação pública, mas não é o governo que está dando dinheiro para a TV pública, mas ele está administrando esse dinheiro. Explica aí. Não, assim, o que eu li em relação à Inglaterra é que é cobrado um imposto, eu acho que na aquisição de televisão e um imposto mensal. Então, daria uma média de mais ou menos 145 libras
por televisão, por cada casa, no caso. Na França, o que acontece é que sempre que você adquire uma televisão nova, você paga um imposto sobre essa televisão, que é como, por exemplo, o IPVA que a gente tem sobre o imposto pelo veículo, né? Você paga uma taxa por aquela televisão que vai para a TV pública. Então, assim, você está adquirindo um aparelho de telecomunicação e você está financiando aquele aparelho ao mesmo tempo. E daí você tem uma emissão de muita qualidade, que você não necessariamente precisa de TV a cabo. Inclusive, na França, o índice de TVs fechadas adquirido é muito menor do que aqui no Brasil, que você tem assim classe média, classe alta que compram compulsivamente. Mas é porque você tem uma qualidade, né? Então, assim, é uma espécie de contrato. Você paga o imposto, você recebe uma boa comunicação. Aqui no Brasil, o que eu acho que a Bela está explicando, é que você não é uma verba que a gente dá sabendo que vai para aquilo. Ela, dentro do Orçamento Geral da União, está destinado para aquilo lá, mas é uma parte mesmo, que é como se fosse dado, no sentido como ele falou, né? Mas o legal desse lance de taxa, pelo menos assim, que eu enxergo, é a gente pensar alguma maneira da televisão pública ela se tornar um pouco independente financeiramente, né? Porque uma das maiores críticas que se tem em TV Brasil é aquela chapa branca, porque o governo está administrando o dinheiro que vai para ela. Então, se a gente tem uma taxa que é cobrada pelo televisor comprado, um imposto fixo, né? Se isso é interessante, eu não sei se no caso do Brasil funcionaria, mas já seria legal para a televisão pública se tornar independente, para o público financiar ela, para o público pautar a programação dela para ser pública mesmo. Mas na questão de chapa branca, eu não acredito que a TV Brasil, a IBC, seja chapa branca. Eu conversei com a Thais Ladeira, que é a superintendente lá, e ela mostrou toda a programação. A gente visitou vários programas, vários projetos. A gente visitou a Rádio Amazônia e eles não têm essa muita preocupação com o governo. Eles têm essa preocupação mais com o público mesmo. Eles são bem, eles... Sabe, privilegiam regional. Tem uma certa ideologia ali dentro de defender o público mesmo. Não, mas né? O próprio Ivan Godoy, na externa que a gente viu, ele é diretor da Rádio Senado. Não, ele já foi diretor da Rádio Senado, ele trabalha na Rádio Senado. Ele falou que quando tem um assunto polêmico, eles buscam mostrar os dois lados. Então, por que a TV pública, que ela só recebe, na verdade, o dinheiro, o governo, no caso, tá envolvido só com a administração da verba que vai para ela, vai conseguir pautar alguma programação? Não sei também, é delicado falar sobre, né? Eu acho que a TV pública podia tentar tomar um posicionamento um pouquinho mais radical, porque esse posicionamento é a TV estatal, sabe? Ela que mantém esse negócio de escutar os dois lados, de fazer uma programação histórica, às vezes cultural. Eu acho que a TV pública ela tem mais voz ainda, eu acho que ela podia conquistar mais isso, ela podia levantar debates mais, né? Mas assim, ela não sendo chapa branca, não quer dizer também que a posição dela ela não precisa governo, não, né? Exatamente, ela não precisa ser contra nem totalmente a favor, mas assim, pode ser plural, um pouquinho mais radical. É o objetivo dela, né? Ser plural. Essa questão do chapa branca, inclusive, é um debate muito interessante, porque teve a palestra agora no Lusocomum, né, que foi o encontro lusofônico de comunicação Brasil, Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique. E você tinha palestrantes falando, inclusive um daqui da Secretaria de Comunicação do governo, que ele colocou a questão da comunicação pública e de como você tem um estigma na sociedade brasileira de comunicação pública igual a comunicação governamental e como isso é visto de uma forma negativa. E ele explica que surgiu porque a comunicação pública foi desenvolvida principalmente a partir do governo Getúlio Vargas e foi assim, no sentido mais de propaganda mesmo do governo e mostrar o que estava sendo feito, o que não necessariamente era negativo, porque era importante estabelecer esse canal. Inclusive, foi por isso que o Getúlio teve tanto sucesso junto às massas populares no Brasil. Mas depois, ela vai sendo deixada um pouco para trás e fica muito forte no governo militar, servindo também cargos da propaganda, e só depois é que você começa a desenvolver uma mídia, uma comunicação pública não governamental, que seria a questão da TV Cultura, as TVs educativas. Então, assim, é importante colocar como que o nosso processo de democratização ele é recente e como que essa dissociação ela também é. Porque você fala muitas vezes, TV pública, e o pessoal já fala, não, é propaganda do Lula, é propaganda do FHC, é propaganda de quem quer que esteja no poder. E, na verdade, não é. Hoje mesmo, por exemplo, estava ouvindo a Rádio Brás, e eles estavam falando da questão do ENAD, né, que você vai ter agora a prova para avaliar o ensino universitário brasileiro, e era inclusive uma reportagem contra o ENAD, com pesquisadores falando de como o ENAD devia ser boicotado e tudo mais, e assim, dentro do canal público, que assim, é uma crítica direta ao governo, falando, mas em termos no nível acadêmico, né? Bem embasado, mas trazendo um debate para lá dentro. Então, assim, é para mostrar que existe um espaço dentro da comunicação brasileira para isso